Bem, eu pergunto ao doutor, hoje a Cris Hilbner adiantou no início, na escalada do programa, falando das atrações que nós teríamos hoje. E exatamente nós vamos ter uma entrevista com a médica ginecologista e obstetra Gabriela Lopes, uma das profissionais do plantão da especialidade do Monte Sinai. Isso porque, deixa eu primeiramente cumprimentar a doutora Gabriela, que já está conosco aqui. Doutora, muito obrigado, viu? Primeiramente pela sua disponibilidade em vir aqui e também por nos atender. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Equipes da Via 040 fizeram o parto de número 38 na BR-040. Esses que chegaram com pressa gostam de estrada, viu? Provavelmente vão virar caminhoneiro, piloto de corrida, enfim, né? Isso na noite de quinta-feira, do dia 13 de julho. Olha, ainda nasceram no dia do rock. No dia do rock, no meio da estrada, né? Olha, tem tudo a ver. Bem, Elisa nasceu no interior de uma ambulância da concessionária que tem todos os recursos para esse tipo de procedimento, a gente sabe disso. O cuidado, o carinho e a presteza das equipes que estão nas estradas da Polícia Rodoviária Federal, da Conser, enfim. Família buscou auxílio, enfim. No fim da história toda, ela nasceu no quilômetro 69, em Nova Lima, tá? E no deslocamento para Belo Horizonte. Muito bem, nós vamos saber o seguinte. Será que isso é comum, né? Nós recebemos hoje a doutora Gabriela para falar sobre isso. Doutora, primeiramente eu gostaria de te perguntar sobre isso. Esse tipo de ocorrência é mais comum do que a gente imagina acontecer ou nem sempre acontece? Porque a gente noticia o que chega na gente, mas às vezes nas estradas a gente não fica sabendo, né? Na verdade, o mais comum é que dê tempo, com tranquilidade, a paciente chegar até o hospital, de ser atendida. Logo depois, ela ainda vai ficar aí no hospital uma média de 10 a 12 horas sendo acompanhada, que o bebê nasça com toda a calma e tempo suficiente para a gente preparar tudo para o nascimento daquele bebê, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não é tão raro, né, que aconteça desse bebê ele ser mais apressadinho do que o esperado. Correr, Então, chegar antes da hora. Aconteceu recente agora, inclusive, quer dizer, aconteceu um caso agora na porta do hospital também, né? Isso, são vários relatos, né? Como você mesmo disse, alguns são noticiados, outros nem tanto. Então, tem sim os bebês que nascem na estrada, como esse que a gente está falando. Mas muitas vezes o bebê nasce na porta do hospital, a gente de plantão tem que correr e fazer o parto, né? Sim. Ajudar dentro do carro mesmo. Algumas vezes não dá tempo desse bebê da gente encaminhar para a maternidade, então o bebê nasce na emergência, na primeira sala de atendimento. Há alguns anos aqui em Juiz de Fora também a gente teve o caso de uma paciente que deu à luz no elevador do prédio do consultório médico. Então, ela foi para a consulta, chegou lá, estava em trabalho de parto, o próprio médico desceu junto com ela, mas não deu tempo de chegar ao hospital, o bebê nasceu no elevador. Então, são várias histórias, né, que a gente tem, então não é tão incomum assim mesmo. Não. Por que isso acontece, doutora? Quais são os fatores que fazem com que essa situação chegue a esse ponto? Qualquer paciente pode ter um parto muito rápido. A maioria das vezes, o parto ele é mais demorado, a paciente fica receosa de dar uma impressão para a paciente de que pode nascer a qualquer hora, né, e gerar uma preocupação exagerada com essa paciente, com medo do bebê nascer a qualquer momento. Então, não é tão comum que aconteça. A maioria das vezes, essa paciente ela vai ter, sim, tempo para chegar ao hospital. Mas quando acontece desses bebês nascerem tão apressados assim, geralmente a gente estará diante de pacientes que já tiveram partos vaginais anteriores. Então, quanto mais partos vaginais anteriores essa paciente tiver, a tendência é de que o parto seja mais rápido. Então, essas pacientes, geralmente, a gente já prepara durante o pré-natal mesmo, né? Olha, é seu terceiro filho, é seu quarto filho, você já teve 2, 3 partos vaginais anteriores, então é possível que seu bebê nasça de forma muito rápida, não demora muito quando começar a ter as contrações, né? São aquelas que a gente prevê que pode o bebê nascer rápido. Outra situação são os bebês que são prematuros, os bebês menores, né? Ou às vezes, ainda que não sejam prematuros, mas que sejam pequenos para a idade gestacional, a tendência de que seja um parto normal mais rápido também.
E aqueles partos que a gente chama de taquitócitos, são os partos que a paciente ela entra em trabalho de parto de forma muito abrupta mesmo. De uma hora para outra. Isso, e as contrações, em vez de elas irem cada vez mais se intensificando e ficando mais perto, como é o normal de acontecer, elas já vêm numa intensidade muito alta e já vem com um intervalo muito curto. Sim. Então, a paciente, às vezes, ela não tem nem parto normal anterior, às vezes o bebê nem é pequeno, não tinha como a gente prever que aquela paciente iria ganhar um bebê tão rápido assim, mesmo assim o bebê nasce muito rápido, pode acontecer também. E também há casos de mulheres que nem sempre entram em trabalho de parto, doutora? Sim. Ou demoram muito? Tem. Da mesma forma tem o contrário, né? Que é um paciente que a gente aguarda até 40, 41 semanas e a paciente não entra em trabalho de parto. E a gente tem que, às vezes, se for o desejo da paciente pelo parto normal, né, internar para induzir o parto normal, né, geralmente é um procedimento mais demorado, porque a gente tenta simular o que a própria natureza faria, né, então é uma coisa mais devagarzinha, mais natural possível, então existe isso sim, ou mesmo pacientes que por algum motivo tem indicação de que o bebê nasça com 39, 40 semanas, Sim. E aí a gente interna essa paciente para fazer a indução. Então, como tudo, na vida a gente tem os dois extremos, né? Pode nascer rápido demais, pode o bebê não nascer. Ou a indução, ou no caso de fazer uma intervenção, às vezes, não? Sim. Além da indução. Porque essa indução também tem um prazo para ser feita, doutora? Geralmente a indução, essa paciente ela está internada, vai depender muito das condições clínicas em que essa paciente se encontra. Em alguns casos pode demorar 1 a 2 dias, né? E em outros casos a paciente às vezes está com um colo mais favorável para a indução, então as condições obstétricas dela são mais favoráveis e aí às vezes a gente consegue com poucas horas que essa paciente ela entre em trabalho de parto. Sei. Se não entrar, aí é o caso de fazer a prática da cesariana. É uma possibilidade. A possibilidade, né? A prática da cesariana, ou às vezes Exatamente. até mesmo a própria paciente acaba decidindo, né, optando por cesárea, também é uma possibilidade. Há uma discussão muito séria e nada melhor do que ouvir de um profissional. A cesárea é melhor o parto vaginal, ou parto comum, né, como a gente fala, né? Vocês médicos tratam como parto vaginal. Para nós leigos nasceu de parto normal. Né? Não, mas normal também está assim. Há claro que há uma diferença absurda entre um e o outro, mas para a mulher e para o bebê, o que é mais aconselhável na opinião de vocês, profissionais? Então, é muito difícil a gente falar sem saber para qual paciente, né, que a gente vai estar falando. Então, por isso que é muito importante que ela tenha um acompanhamento de pré-natal e que ela seja muito bem orientada, esclarecida sobre as vantagens e desvantagens de cada via de parto para aquela paciente. Para aquele caso. Porque a gente sabe que, de uma forma geral, nas circunstâncias habituais, o parto normal ele tem menos risco de infecção, menos risco de sangramento, menos risco do bebê precisar de ajuda para respirar ao nascer, em relação à cesariana. Mas, em alguns casos, isso não é uma verdade. Né? Tem pacientes que têm indicação precisa. Não é verdade absoluta, né? Não é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que individualizar muito bem essa informação, né? Para não... Eu falo que a gente não pode ficar fazendo propaganda de via de parto, porque cada paciente tem aquela via que vai ser mais indicada para ela, tanto do ponto de vista médico, né? Quanto do ponto de vista para ela mesma. Para a própria saúde da pessoa e do próprio bebê também. Para ela, como opção dela também, né? Então, às vezes, a gente tem aquela paciente que, por exemplo, ela deseja ter uma cesariana e a gente orienta, fala sobre os riscos e benefícios. Às vezes ela não tem indicação precisa médica de fazer uma cesariana, por exemplo, né? Porque é uma cirurgia, né, doutor? É uma cirurgia, tem seus riscos, né? Como eu disse, aumenta risco de infecção, aumenta risco de sangramento. Então, assim, e a gente orienta muito bem essa paciente e ainda assim ela pode optar por fazer cesárea, talvez por opção própria, né? Talvez por alguma questão mais particular. Meu marido mora fora, meu marido trabalha embarcado e aí ele não vai poder estar aqui, não vai dar tempo de esperar entrar em trabalho de parto. Então, a gente tem que individualizar muito, né? Porque eu vou falar do ponto de vista médico,
muitas das vezes a gente indica realmente parto normal, mas a vida da gente não é só do ponto de vista médico. Então, a gente tem que... eu acho que o mais importante é a gente orientar a paciente. E o acompanhamento, né, doutora? Ela, a partir do momento que constatou a gravidez, o acompanhamento médico é fundamental nesse processo. Que aí é que vai definir o que vai ser feito, né? Exatamente. Ela tá com um profissional que ela confia, né? E que está alinhado com os princípios dela, né? Muitas vezes paciente que tem mais um perfil de acompanhamento, ela procurar aquele profissional que tem aquele perfil, que a atende, que ela se sinta de fato segura, que ela se sinta de fato confiante naquele pré-natal, de que ela tenha os desejos dela sendo respeitados, né? Independente da via de parto, se é parto normal ou se for cesárea, que ela tenha um parto humanizado, um parto respeitoso. Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento pré-natal e essa identificação com o profissional de escolha. E essas equipes também hoje que acompanham, que estão trabalhando nos hospitais, elas estão muito mais preparadas, inclusive porque a tecnologia também auxilia muito nesse processo. Porque pode acontecer, né, doutora, de estar acompanhando com a doutora e de repente a doutora não está aqui, essa criança resolve chegar cedo, né? A equipe, ela acompanhou todo o processo, mas não estará presente na hora do parto. Aí é a equipe que está no plantão que vai ter que fazer esse procedimento, né, doutora? Verdade. Há até pouco tempo atrás, né, cerca de 10 anos, a gente tinha pouca disponibilização de serviços de obstetrícia na cidade. Então, a paciente, às vezes, ela entrava em trabalho de parto, chegava no hospital, não tinha obstetra de plantão ali. Isso gerava muita insegurança na paciente. E se acontecer de entrar em trabalho de parto, do meu médico não poder vir. E muitas vezes acabava optando até mesmo pela cesárea por conta disso. Por conta disso, né? Então, antes de entrar em trabalho de parto, eu já prefiro que faça cesárea, porque eu tenho certeza de que a obstetra vai estar lá comigo. E hoje em dia a gente tem a tranquilidade do plantão, de que a paciente, a qualquer momento que ela entrar em trabalho de parto, ela pode se direcionar ao hospital, que vai ter a equipe de plantão para atendê-la, fazer o parto se for necessário, mas muitas vezes o médico assistente ele vai até o hospital, mas enquanto isso, ela está sendo assistida por uma equipe que é especializada para isso, treinada, preparada para isso, exatamente. Doutora, para a gente finalizar, só lembrando que nós estamos com a doutora Gabriela Lopes, que é médica ginecologista e obstetra. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, que está muito agradável, instrutivo, inclusive, mas eu já até extrapolei o horário. É só uma orientação, assim, tipo uma orientação básica. Por exemplo, eu estou levando uma paciente para o hospital, né? Uma paciente que está às vias de dar à luz. Procedimentos, resolve dar à luz dentro do meu carro. Eu não entendo absolutamente nada. Procedimento padrão, o que é o básico para essa pessoa fazer para ajudar, doutora? Primeiro, eu sei que é difícil, mas é ter calma, né? Calma. Saber que esses bebês, geralmente, que nascem mais rápido, eles nascem muito bem na sua grande maioria, as mães ficam muito bem. Depois que o bebê nasce, dá tempo de caminhar para o hospital, para ser essa paciente reavaliada, o bebê avaliado, se for necessário, suturas de lacerações que são possíveis e até mesmo mais frequentes em partos que são mais rápidos. Então, assim, primeiro é ter essa calma. Segundo, é decidir se você vai levar para o hospital ou se o bebê vai nascer ali mesmo, né? Isso é um pouco difícil para a gente falar para a pessoa que é leiga, mas se a paciente estiver fazendo muita força na hora das contrações, você achar que está a ponto de nascer mesmo, talvez seja caso de preparar um ambiente para esse bebê nascer, em vez de continuar insistindo em sair correndo até o hospital e chamar ajuda, né? Ligar para o SAMU, ligar para o 92. O SAMU vai se direcionar até o lugar onde está acontecendo esse parto, então o mais rápido possível você sabe que vai estar chegando assistência médica para atender essa paciente. E mesmo enquanto eles não chegam, eles vão orientando por telefone o que fazer, né? E preparar um lençol limpo, né? Uma toalha limpa para você poder receber esse bebê, poder segurar ele aí na hora, de preferência um ambiente, um lugar que seja mais acolchoado, né? Uma cama, que esse bebê vai nascer no local apropriado, para não acontecer de deixar esse neném cair. Então, assim, isso é o primeiro. Então, dar esse suporte para o bebê nesse primeiro momento, aí aquecer ele, secar ele na hora que ele nascer e deixar ele quietinho junto com a mãe dele até conseguir um atendimento médico. Doutora Gabriela Lopes, ginecologista, obstetra e uma das profissionais do plantão da especialidade do Monte Sinai.
Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Espero que você volte em outra oportunidade. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Bom dia. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai.